eu quero pregar sobre o tema do nosso projeto de vida para o ano de 2021. O meu tema é esse: incendeia-me. Ano passado, Deus falou comigo ano passado, quando eu orava pela liberação profética, o tema da liberação profética. O Senhor me deu um tema: incendeia-me outra vez. Jamais imaginaríamos que nós iríamos entrar num ano de pandemia, num ano, tão difícil, que foi o ano de 2020. E nós vimos muita gente esfriar na fé. Nós vimos muita gente que entrou na pandemia, nunca mais voltou para a igreja. Não é verdade? E tem alguns voltando agora. Nós estamos recebendo muitos de volta agora. Mas tem muitos que nunca voltaram para a igreja. Não é que eles estão isolados, não. Eles estão isolados de vir na igreja, porque eles vão no supermercado, eles vão na feira, eles vão não sei aonde, vão no açougue, vão não sei o que, papapá, só não vem na igreja. Tem fé para ir em todo lugar, menos na igreja. Não é verdade? Quem tem gente assim lá na sua igreja? Deixa eu ver. E alguns com essa linguagem morreram na fé. Morreram, literalmente. Eles não têm mais força para vir para a igreja. Perderam a visão. Eu falava com um pastor lá nos Estados Unidos, ele dizia para mim: apóstolo, aqui nos Estados Unidos muitas igrejas fecharam. Em Miami, muitas igrejas fecharam. Igrejas pequenas. Ele ainda falava da videira que fechou 4 igrejas lá em Miami. Só ficou com uma. E ele diz: muitas igrejas fecharam. Muitas fecharam. É uma realidade no mundo, na Europa. Então tem vindo um contra-ataque de Satanás muito grande contra a vida da igreja. E eu quero dizer que nesse tempo, eu fiquei maravilhado com Deus, porque eu vi um povo fiel, um povo que permaneceu fiel a Deus no meio da pandemia, no meio da luta, permaneceu fiel. Muitos nem podiam vir na igreja, mas nunca deixou de dizimar, de ofertar. Muitos passaram a cuidar dos seus pastores como nunca cuidou. Não é verdade? Eu nesse ano, eu fui tão cuidado pelos meus líderes, que eu estou suprido. Deus nunca me abençoou tanto como esse ano, porque muitos de vocês pegaram minha conta e começou a me abençoar, sem nunca ter recebido um telefonema de pedido de oferta, porque eu não faço isso, não é verdade? Mas muitos têm sido, nunca deixou de ser fiel, extremamente fiel, e eu sou grato a Deus por essa igreja fiel. Então nós temos uma igreja fiel, nós temos um rebanho fiel, nós gostaríamos que todos fossem, mas nós temos os 300 de Gedeão, nós temos os 7.000 que não se dobra diante de Baal, que não há luta que os faça dobrar, amém? Mas nesse tempo, nós vimos também muita gente perder sua célula, muita gente perdeu seu ministério, muita gente desistir de tudo. E a palavra que eu tenho, que Deus começou a falar comigo, aqui eu ministro, comecei uma reunião, noite do milagre, comecei a orar para quem estava com coronavírus, no Brasil todo. Continuei orando por muitos meses. Chegou um dia que o Espírito Santo me disse assim: eu quero que você comece a pregar sobre o Espírito Santo. Fale sobre o Espírito Santo. Fale sobre incendiar. Fale sobre ser cheio. Fale sobre dons espirituais. E eu comecei a ministrar sobre unção. Muitas vezes ficava rouco de tanto gritar aqui em frente a essa câmera,
pregando e avivamento acontecendo em várias casas. E o tema que Deus colocou no meu coração para 2021 é esse: incendeia-me. Não é a palavra incendeia-me outra vez, porque muita gente não perdeu a unção. Nós precisamos de mais óleo do Espírito Santo, de mais unção de Deus, de uma plenitude maior, de um mover maior que nós precisamos. E outros precisam ser batizados no Espírito Santo que nunca foram. Incendeia-me, essa é a palavra para 2021. Você precisa ser incendiado pelo Espírito Santo. Você precisa de uma unção sobrenatural. E eu quero pedir que o Espírito Santo pegue você essa noite, e pegue você nessa conferência, e leve e coloque fogo na sua vida, para que você compartilhe com a sua cidade. Quero que você abra comigo Levítico 6, de 12 a 13. No Velho Testamento. Alguém podia me dar essa água aí é minha, e só me dá um copo. Já abri ela para mim, por gentileza. Está escrito assim, olha bem. Glória a Deus. Tá bom, meu filho. Olha bem. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não apagará, mas o sacerdote acenderá o fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando Israel sai do Egito, a proposta era essa: vocês, quando Deus chama Moisés pelo fogo, é um chamado com fogo. Ele tem um chamado, um sinal de fogo no seu chamado. Ele vai ser marcado pelo chamado dele. Quando aquele fogo vem lá no Monte Horebe, e no meio do fogo, Deus fala com Moisés, e Deus diz assim: você vai trazer o povo, o sinal é que você tirará o povo, e o povo de Israel vai me adorar deste lugar. O propósito era levar ao povo a adoração. E Moisés recebe aquele chamado de fogo. E é interessante que você vai observar que Moisés terá um sinal de fogo no seu ministério. Em todo o seu ministério, ele vai ter um sinal de fogo. Olha bem, o primeiro chamado, ele tem um sinal de fogo. Deus faz chover no Egito com pedras, trovões e fogo, diz a Bíblia. A Bíblia diz que um anjo caminhava, ia à frente do exército, do povo de Israel. E esse anjo, lá diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz que aquele anjo sai da frente e vem para a retaguarda. E a Bíblia diz que para Israel, aquele anjo manifestava como fogo, e para Faraó, escuridão. Não é verdade? E você vai observar que a partir daquele momento, Israel tem um sinal de uma nuvem durante o dia, e à noite, fogo. Continuamente o fogo. O fogo como aquecedor, o fogo como proteção, o fogo porque o deserto é muito frio à noite, então Deus coloca um aquecedor ali. E aquele fogo também, você sabe que no deserto, em qualquer lugar, na mata, em qualquer lugar deserto que você estiver, ou numa mata, você tem que produzir fogo, porque o fogo vai espantar os animais selvagens. O fogo espanta, o fogo aquece, o fogo ilumina, dispersa a escuridão. Então Deus tinha um sinal profético com Moisés: fogo, toda noite o fogo acendia,
Toda noite aquele fogo acendia. Aí Deus dá uma ordem para Moisés levantar um tabernáculo no deserto. Não era um tabernáculo de adoração, era o tabernáculo do sacrifício. E ali naquele altar, os sacerdotes tinham a responsabilidade de acender o fogo continuamente. Toda manhã tinha que acender o fogo. Então o fogo não podia apagar, tinha que manter o fogo aceso à noite, e durante a manhã eles tinham que manter lenha todo o tempo ali no deserto. Quem já foi lá naquela região, levante a mão. Esse dia eu estava pensando, onde achar lenha? Onde achar lenha no deserto? Tem aquelas árvores pequenas, baixinhas, só que não é uma mata, tem uma aqui, tem outra ali, tem outra longe. Eles tinham responsabilidade de preparar a lenha, os sacerdotes, de maneira que se uma pessoa chegasse meia-noite para fazer um sacrifício, tinha que ter fogo. Se chegasse 8 horas da noite, tinha que ter fogo. Se chegasse 5 da manhã, tinha que ter fogo. Tinha um sacrifício diário, tinha que ter fogo o tempo todo. Para entrar no santíssimo lugar e no santo lugar, tinha que levar fogo no incensário, e o fogo que se levava era o fogo do tabernáculo, do altar de bronze. Então havia um sinal de fogo todos os dias. Havia um fogo de Deus, uma coluna, e o sacerdote tinha que produzir fogo. Querido, não mudou, não mudou. Sabe quem mantém o fogo de uma igreja? Você, sou eu, são os líderes. Todo líder é responsável pelo fogo no altar. Se uma igreja não tem fogo no altar, o problema é o líder. É você que gera fogo, não é as mulheres, não é o grupo da intercessão, como já foi pregado, não, são os líderes, os sacerdotes escolhidos por Deus. Eles tinham que acender o fogo e tinham que manter aquele fogo aceso. E eu imagino que um dia os filhos de Arão deixou o fogo apagar. Porque teve um dia que eles levaram um fogo estranho lá no Santíssimo. E você sabe o que era o fogo estranho? Era o fogo, podia trazer de casa. Esse era fogo estranho. O fogo certo, autorizado por Deus, era o fogo no altar. Não podia deixar apagar. E eu imagino que aqueles rapazes não acendeu o fogo. Pegou um fogo qualquer e levou diante de Deus, e eles foram queimados. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, Deus disse assim para Arão: você não vai entrar mais lá no Santíssimo Lugar quando você quiser, somente uma vez por ano, no dia do perdão, você vai entrar. Só depois do sacrifício, em jejum, você vai pegar o fogo e colocar no incensário, e levava o sangue, entrava debaixo do sangue do cordeiro. Aí sim ele podia entrar uma vez por ano, e ele ia balançar aquele incensário diante da arca. Só que aquele fogo tinha que ser o fogo autorizado por Deus. Irmãos, não mudou. O fogo do altar tem que ser o fogo do Espírito Santo. Não mudou. Não podemos trazer fogo estranho lá do mundo. Não podemos trazer coisas diferentes lá do mundo, pensando que isso vai gerar avivamento. O que vai gerar avivamento é vida de oração, vida de jejum, vida de consagração, fidelidade, busca do líder. É o líder que acende o fogo da igreja. Amém? Pode bater palmas se você entendeu. Poderia mostrar o ministério de Moisés, que ele tem a marca do fogo, mas a minha ênfase não é aí. Mas até mesmo quando Moisés libera juízo, a terra abre e engole o povo, os 250 príncipes. Moisés
tem um sinal visível daquele fogo do chamado. Deus o chama com fogo, e o fogo do chamado continua com ele. O fogo dos milagres, o fogo dos prodígios continua com ele. Mas havia um fogo da glória de Deus lá no Santíssimo Lugar. Ali havia uma nuvem que pousava sobre aquele lugar. Havia uma nuvem de fogo. Que coisa tremenda! Quando Moisés orava, a nuvem se movia na tenda do encontro. Ele tinha uma tenda fora, e Josué não apartava daquela tenda. E eu imagino quando ele ia orar à noite, a nuvem se virava o que, irmãos? Nuvem de fogo. Quando ele tem uma experiência com a glória de Deus, lá no monte, o seu rosto desce o que? Brilhando como fogo. O brilho era tão grande que era preciso colocar um véu. Você já imaginou? Um homem que tinha uma glória dessa. Agora, continue comigo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: a lenha é responsabilidade sua. O sacerdote tem que manter a lenha. Agora pergunta a pessoa que está ao seu lado aí, diga: você tem lenha aí, irmãos? Você tem lenha? Você tem lenha reservada? Você tem depósito? Você tem lenha? Lenha é vida com Deus. Muitos líderes não têm lenha. O apóstolo hoje, Sérgio, fez um paralelo, né? Das 10 virgens, que muitas virgens não tinham o depósito de azeite. Agora, no Santíssimo Lugar, ou no Santo Lugar, tinha a menorá, com as 7 lâmpadas, e aquele fogo era produzido pelo azeite. Era a única luz do templo, era os 7 Espíritos de Deus. Estava aqui, ó. Então Israel tinha o fogo. Deus diz: você precisa ter fogo. Levante a sua mão, diga: Deus, aumenta o fogo na minha vida. Se você quer mais fogo, você precisa de óleo. Aumenta o óleo sobre a minha cabeça, Senhor. Me dá unção nova, me dê manto novo, Senhor. A menorá estava lá, tinha que ser acesa continuamente. Agora vá comigo para Apocalipse capítulo 4, verso 5. Elias, representante dos profetas. A Bíblia, quando quer falar de profeta, fala Elias. Elias é a figura de todos os profetas. Ele tinha um ministério do fogo. Ele orou e fogo desceu no Monte Carmelo. Todo Israel caiu de joelho dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Porque quando você tem a unção do fogo, multidões se dobrarão e vão reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Elias tinha o ministério do fogo. Por 2 vezes ele está lá no monte, o rei manda chefe de 100 avisar: Elias, desce. E aquele exército chega lá, e o comandante chega todo bravo, dizendo: assim diz o rei, Elias, profeta, homem de Deus, desce. Disse: eu sou homem de Deus, desce fogo sobre a sua cabeça. Queimou. Vai mais uma companhia de 100 soldados. E novamente aquele comandante diz: olha, o rei está te ordenando, desce. Nessa hora, irmãos, Elias disse: eu sou homem de Deus, desce fogo. Queimou, já foi 200. A terceira companhia, chefe de 100, foi inteligente, irmãos. Se ele era homem de Deus, se ele tinha poder para descer fogo, então aquele homem
respeitou a autoridade que estava nos ombros de Elias. Vai de joelho, cai de joelho aos pés e diz que a minha vida seja preciosa aos seus olhos, homem de Deus. Aí Elias desceu, mas por 2 vezes ele ora e desce o fogo. Então ele tinha o ministério de fogo. E quando ele desce, quando ele vai ser arrebatado, Deus envia o quê? Carruagens, cavalos de fogo. Tinha ou não tinha um ministério de fogo? E quando vai lá no Monte Horebe, vem um vento, uma tempestade, e depois vem fogo. Sempre tinha fogo. Agora pergunta seu irmão: você tem fogo aí, irmão? Diga aí: tem fogo aí? Tem fogo aí ou só tem fumaça? Quem tem fogo aí dá glória a Deus. Quem tem fogo aí dá glória a Deus. Quem tem fogo, olha, se você está perdido numa mata, a primeira coisa que você precisa procurar: água. Água, fogo, proteção e comida. São as 3 coisas fundamentais para quem está perdido. Agora, Novo Testamento. Vá comigo para Apocalipse, capítulo 4, verso 5. O apóstolo João tem uma visão do trono. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono, fala bem forte. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Que está diante do trono? Arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Que tem diante do trono, irmãos? Os 7 Espíritos de Deus. Está lá representado como 7 tochas de fogo. E eu penso que João viu tochas grandes, mais do que essas pequenas luzes. Tochas ardendo. Olha bem, Deus é Deus de fogo. Deus é um Deus que manifesta como Deus poderoso, todo poderoso, mas Ele é Deus de fogo. E quem é o fogo do céu? Os 7 Espíritos de Deus. Coloca 7 tochas. Os 7 Espíritos de Deus. João viu saindo do trono trovões, relâmpagos, vozes. Ele viu que quando as taças de oração eram jogadas lá, havia respostas. Mas ele viu algo magnífico. Ele viu 7 tochas. Olha bem, o Espírito Santo representado como tochas. Levante a sua mão lá em cima. Deus quer te levantar como uma tocha de avivamento na sua cidade, no seu estado, no Brasil. Deus está te chamando para você ser uma tocha de avivamento. Incendeia-me outra vez. As 10 virgens tem que ter fogo, tem que ter óleo, porque o que mantém o fogo é o óleo, é a unção. E as 10 virgens são as igrejas, a igreja do Senhor. E 50% da igreja na volta de Jesus não vai subir, porque não tem fogo. Perdeu. Preste bem atenção, queridos, o quanto é importante. Nesse ano de 2021, a igreja está entrando em um novo tempo. Eu estava ministrando aqui numa terça-feira com a minha liderança, e quando eu dei a introdução, a unção tomou esse lugar. E eu contava
a experiência quando eu vi o Benihim pregar pela primeira vez lá em Bogotá. E quando ele entrou no altar, o ambiente mudou, veio uma santidade no altar. Tão grande, tão grande, tão grande. E o músico dele começou a tocar aquela aleluia. Todo mundo começou a receber, falar em línguas, de milagres acontecer, e pessoas cancerosas sendo curadas, coisas extraordinárias começou a acontecer. E naquele dia, eu nunca tinha visto alguém ministrar que literalmente Jesus tomasse o auditório. Foi tão forte, e eu contava essa experiência aqui. Vamos cantar só um pedacinho da música, bispo. Você que sabe, canta, levante a mão. Vai, levante as mãos, cante, quem sabe. Quem sabe? Quero ouvir a igreja cantando. Aleluia. Fecha seus olhos. Aleluia. Fica de pé um pouquinho. Aleluia. Vai. Aleluia. 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 Olhe para mim, irmãos. Quando naquela terça-feira a liderança começou a cantar aqui, esse auditório estava como está hoje. Só os líderes de palmas. Deus me deu uma visão. Eu vi uma multidão. E o Senhor me disse assim, e aqui estava Rosânia cantando. Rosânia, uma das nossas adoradoras. E ela começou a orar em línguas, muito intensamente. E quando ela estava orando em línguas, o Espírito Santo me deu interpretação daquelas línguas. E naquela hora o Senhor me deu uma visão. Eu via uma multidão. Não era uma igreja redonda, era algo muito grande, comprido. Eu não via parede. E Deus, naquela palavra profética, dizia: as trevas estão tomando as nações, mas eu estou enviando fogo para a minha igreja. Eu estou incendiando a minha igreja nesses dias. Eu vou visitar a minha igreja e incendiá-los. E eu via aquela multidão se levantando. Era um lugar como se tivesse escuro. E eu vi eles levantando, e o Senhor com as mãos levantadas, e fogo enchendo, e eles orando em línguas, orando. Eu vi a multidão recebendo. Eu não vi o mundo, eu só via a multidão recebendo. E quando eu ministrei, naquele momento, muitas pessoas que estavam aqui começou a ser batizada no Espírito Santo, começou a ter experiência sobrenatural naquela noite. E eu quero dizer para você, irmãos, nós estamos entrando em um tempo nas nações, em um tempo de escuridão, em um tempo de juízo na terra, um tempo de muitas lutas. Talvez veremos lutas que a gente nunca viu, mas nesse tempo Deus vai incendiar sua igreja como nunca incendiou antes. Deus vai liberar um grande avivamento em cada cidade, em cada estado e em cada nação. O Espírito Santo vai varrer a terra. Pode aplaudir mesmo. É tempo de levantar. É tempo de orar muito mais que temos orado. É tempo de se encher de uma coragem de Deus. O Senhor vai começar a gerar uma sede, uma fome no coração das pessoas. E eles voltarão para a casa do Senhor. Até mesmo aqueles que, por causa do medo,
eles retornarão e vão começar a retornar dali para cá. Nós estamos com dificuldade de segurar o povo, só não tem mais gente aqui, porque nós limitamos por causa da pandemia. Todo mundo queria vir. Eu quero dizer para você, é tempo de buscar a Deus como nunca. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, é tempo de buscar a Deus em vigília. É tempo de pregar sobre o Espírito Santo, pregar sobre os dons, pregar sobre os frutos do Espírito, manifestação, milagres, ministério. É tempo da igreja entrar, e quem tem que entrar é os líderes. Eu e você. Levante a sua mão, diga: sou eu, Senhor. Eu quero fogo, eu necessito do fogo, eu preciso dessa unção. Assente um minuto. Eu não vou pregar toda a palavra hoje, amanhã eu completo. Mas olhe bem. Quando João viu as 7 tochas, os 7 Espíritos de Deus. Olhe para mim, ninguém sai agora, porque é importante você receber essa palavra nesse momento. Eu quero que você vá comigo rapidamente para Mateus 3, verso 11. Eu quero falar desse fogo, das 7 tochas ardentes, que é o Espírito Santo de Deus. Essas 7 tochas. Então a igreja tem fogo. A igreja tem fogo. A igreja tem fogo. Você não é igreja não para dizer pelo menos um amém, dizendo eu tenho, eu creio, porque todo aquele que tem o Espírito Santo, ele tem o fogo de Deus dentro dele, ele tem o fogo do Espírito Santo dentro dele. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo tem fogo, tem fogo. Você tem fogo, 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 você tem fogo. Se você crê, dá um pulo, dá um salto. Você tem fogo. Preste atenção. As 7 tochas ardentes é os 7 Espíritos de Deus. Quem tem o Espírito Santo aqui, levante a mão. Levante a mão lá em cima. Tem fogo nas suas mãos. Tem fogo na sua cabeça. Tem fogo na sua boca. Tem fogo nas suas vestes. Tem fogo nos seus pés. Fogo da unção. Fogo da conquista de Deus. Há fogo de Deus na sua vida. Se você tem o Espírito Santo, você tem fogo. E se você tem fogo, eu quero que você faça algo que você nunca fez. Fica de pé e dá um salto aí. E diga glória a Deus. O peso não deixou alguns pularem. Eu vi. Pulou só na mente. Não posso denunciar quem é. Gente de patente. Ufa. Vou contar até 3. E quero que você rompa esse limite da mente. E levanta seu pé pelo menos 5 centímetros. É 1, é 2, é 3. Você tem fogo aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho fogo, eu tenho fogo. Eu tenho fogo. Você tem fogo aí? Você tem fogo aí? Pergunta seu irmão, tem fogo aí?
A estratégia mais antiga para acender fogo, qual que é? Vento. 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 Por isso que quando o fogo veio lá em Pentecostes, junto com ele veio um vento impetuoso. O mover do Espírito Santo veio como um vento impetuoso, e no meio do vento, línguas como de fogo. Porque o Espírito Santo é vento, mas ele é fogo, mas ele é água, ele é rio, ele é correntes que alegra a cidade de Deus. Mas o aspecto do Espírito Santo, fogo, foi dado para a igreja. E eu vou ler com você Mateus 3:11. Está escrito que Jesus: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, Moisés tinha um ministério de fogo. Elias, só eles tinham. Mas eu quero dizer que Jesus é Ele que pega as tochas que arde diante do trono de Deus e trouxe para a terra. Ele é o batizador, é Ele que derrama fogo, é Ele o responsável para te incendiar. Ele quer te incendiar, Ele quer te dar fogo, 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 fogo. Unção nova, poder, 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 poder. Jesus, Ele é o batizador de fogo. E é incrível, irmãos, que quando Ele prepara a igreja 40 dias, dizendo: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Fica, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus prepara os discípulos, busca, vai atrás, consolida, para que eles ficassem no lugar certo. Sabe qual é o lugar certo? É a casa de Deus. O lugar certo é a vontade de Deus. Por isso que nesse tempo de pandemia, o diabo usou uma estratégia para esfriar e matar muita gente. O medo. Enfiou medo nas pessoas. Depois, por 90 dias, toda a cidade fez aglomeração na política. E aí o povo perdeu o medo da política. A estratégia do diabo é te afastar do lugar certo. Todas as vezes que alguém não está bem com Deus, ele diz: vou deixar meu ministério, vou dar um tempo, vou parar de andar com o pastor, ele está me cobrando demais. Começa a fazer você virar um questionador do seu pastor, um questionador do seu líder. Você comete o pecado da familiaridade, porque você torna tão amigo dele, que você descobre as fragilidades dele e começa a expô-lo. E o alvo do diabo é te afastar do discipulado, do seu discipulador, te afastar do altar, te afastar do discipulado. Porque o que me faz orar é a responsabilidade de ter fogo para compartilhar no domingo. O que me faz orar é a responsabilidade de assentar com uma pessoa e aconselhar ela. A minha responsabilidade de alimentar uma igreja é o que me faz orar.
é a responsabilidade alheia. Milhares seguiram Jesus. Só quando ele mandou de 2 em 2, foi 70 de 2 em 2. Quantas pessoas estavam lá no cenáculo? Glória a Deus, nada nessa hora. Porque somente 120 estava no lugar certo. O lugar certo. Irmãos, Deus não pode operar na sua vida se você estiver no lugar errado. Por que o diabo trabalha para que o líder entre em pecado? Porque quando você entra em pecado, você sai da presença do Senhor. Adão estava no Éden, mas não suportava mais a presença de Deus. A presença de Deus o fazia esconder. O lugar certo, Jerusalém. Quando a igreja, abra comigo, Atos 2, Jesus, Ele é o batizador, com Espírito Santo e fogo, mas Ele não fez isso enquanto estava na terra. João apresentou Ele, não como que fazia milagres. João Batista não apresentou Ele como um homem que ia curar cegos, paralíticos, coxos, multiplicar os pães. João apresentou Ele, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele não batizou quando estava na terra. Ele preparou os discípulos para receber. Você sabe por quê? Porque quando Ele estava na terra, o Espírito Santo estava sobre Jesus. E Ele tinha que ir para que o Espírito Santo viesse sobre Jesus, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não pode viver nessa terra sem o Espírito de Cristo. Por isso que Ele vai batizar lá do trono, enviando tochas de fogo, tocha de fogo, tocha de fogo, tocha de fogo. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo quer te batizar com fogo, quer te dar uma unção que você nunca recebeu. Problema nosso é que nós agarramos com as experiências do passado. As experiências do passado vira nosso ídolo. Eu já fui batizado. Pode ligar os ares aí, Alex, que veio fogo. Esquentou. Olha bem, tem gente que diz assim: eu fui batizado em 1975, fui batizado em 1989, fui batizado no ano 2000, fui batizado lá no encontro. Você está agarrado com a sua experiência do passado. Você fez dela uma estola sacerdotal como Gedeão. Agarrou ao mover. E eu quero dizer para você que o propósito de Deus não é que você fique na experiência do passado, mas Ele tem fogo novo para você. Ele tem uma experiência nova para você. Ele tem uma unção maior para um tempo necessário. Se está vindo um tempo muito difícil sobre a terra, Deus então nos dará uma unção muito grande, nesses dias. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Você está me entendendo? Então você precisa entrar em Deus pedindo unção nova, fogo de Deus, poder de Deus. Atos 2, coloca aqui, Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Deus é o Deus do tempo, e no tempo certo Ele libera as coisas. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. 10 dias eles estavam ali naquele cenáculo. 10 dias, esperando o fogo. Verso 2. De repente, veio do céu um som
como de um vento impetuoso. É o Espírito, ele é vento. Encheu toda a casa. Ele é um mover dinâmico. Estavam todos assentados. Observe, estavam todos assentados no lugar certo. Já tinham orado, cantado, lido a Bíblia. Estavam lá esperando. Não desista da sua promessa. Ei, não desista da sua promessa. Não saia do lugar certo. Se Deus prometeu coisas grandes na sua vida, ainda não cumpriu, então vai cumprir. Vai cumprir. Vai cumprir. Está entendendo o que eu estou falando? Aqui, verso 3. E apareceram, grita bem alto, apareceram, distribuídas entre eles, línguas, grita bem forte, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O batizador com fogo chegou, irmãos. O batizador, Jesus enviou o batismo, Jesus enviou o Pentecoste, Jesus enviou uma medida para cada um, e era língua de fogo. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: você tem a língua de fogo? Diga: você tem, meu irmão? Porque quem tem, você sabe. Quem não tem, você sabe também. Porque não tem como imitar fogo. Porque fogo é uma evidência do Espírito. Tem fogo aí? Pergunta quem está pertinho de você. Dá uma achadinha e diga: tem fogo aí, irmão? Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Tem unção aí? Se fosse algum já tinha saído, né? Dançando no fogo. Línguas de fogo. Verso 4. Diga, leia em voz alta, vai. Todos, diga, todos foram cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo é fogo, fogo, fogo do céu, fogo do céu, a luz de Deus, é o brilho de Deus. Todos saíram do cenáculo, fizeram um barulho tão grande. Primeira reação, verso 5. Eles receberam o primeiro fogo. O fogo para evangelizar. Eu quero terminar aqui. O fogo para evangelizar. Veja o verso seguinte, acende um pouquinho. Verso 5. Verso 5, leia comigo. Vamos lá, solta a sua voz. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo da terra. Debaixo do céu, perdão. A terra, toda a terra. Verso 6. Quando, pois, se fizer ouvir aquela voz, aquela língua de fogo virou uma voz. O Espírito Santo vai falar através de você. O Espírito Santo tem falado. E você que conhece a voz do Espírito Santo, você sabe que quando ele fala, as coisas acontecem. E quando ele não fala, nada acontece. Essa voz encheu Jerusalém e afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Próximo verso. Os ouviam falar
na sua própria língua materna. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Verso 9: somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e os romanos que aqui residem. Todos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Olhe bem, irmãos, a igreja tem falado muito, mas não tem falado na língua materna. A língua materna é a língua de berço. A língua materna é a língua que quando alguém fala, eu entendo. Essa língua é lá da minha casa. Essa língua, eu sei de onde ela vem. Deus falou com cada um lá na sua intimidade. Deus ministrou a cada um na sua língua, nas suas necessidades. Eles entendiam o que eles estavam ministrando e as grandezas de Deus, e eles foram alcançados, todas as nações, por aquelas 120 pessoas, pescadores, homens simples, mas estavam incendiados desse fogo do Espírito Santo, e eles conseguem evangelizar aquelas multidões que estavam lá em Jerusalém. Esse é o primeiro fogo que nós precisamos, o fogo da evangelização. Nós precisamos de fogo para alcançar os drogados, nós precisamos de fogo para alcançar as famílias, os jovens. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo para alcançar. Se você me diz: eu tenho fogo, eu te pergunto: quantos você tem alcançado? Apóstolo, só dezena. Tem algo errado com o fogo, porque o fogo me leva a evangelizar. Quem tem o fogo do Espírito Santo, quando ele abre a boca, ele alcança. Ele alcança a pessoa, porque quando ele abre a boca, os dons do Espírito Santo manifestam. Ei, igreja, não podemos ficar satisfeitos com dezenas. Temos estado satisfeitos com pouco. Eu tenho lutado, Deus, o auditório é para 1000 pessoas, agora vem 180 pessoas, com mais o culto de manhã. Estamos alcançando talvez 60% somente do nosso povo. Deus tem um fogo para você. Deus tem uma unção para você evangelizar. Evangelizar, a unção para alcançar as nações, a unção para alcançar multidões. O Espírito Santo quer te encher. Acorda, levante suas mãos, diga: eu recebo esse fogo, 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 eu recebo esse fogo. Vai, eu recebo esse fogo. Grita, diga: eu recebo esse fogo, eu preciso desse fogo. Deus, o meu ministério tem que ser maior. E o que vai atrair é o fogo. Se o povo não está indo no templo, amado, está faltando fogo. Fique de pé. Dá uma machadinha aí comigo, vai. Vai. Dá uma machadinha aí. Vai. Eu estou fazendo pilates, estou com a minha musculatura boa. Vai. Olhe para mim. Nós somos responsáveis pelo fogo. E quem tem o fogo é Jesus.
Ele quer te encher. Você quer fogo? Fala para o seu irmão, fala com Jesus. Ei, fala com Jesus. Ei, fala com Jesus. Ei, fala com Jesus. Ele é o batizador. Ele é o que derrama óleo. Ei, fala com Jesus. Fogo para evangelizar as nações. Satanás está pensando que essa camisa de força vai segurar a igreja. Não vai. Porque fogo ninguém segura. Vento impetuoso ninguém segura. Nesse tempo Deus está dizendo para nós: você precisa falar mais comigo. Você precisa entrar num novo nível de relacionamento. Você precisa entrar. Ei, nós precisamos de fogo para evangelizar. Nesse tempo, ouça o que eu estou dizendo. Chegou o tempo de uma geração ser levantada. Deus está sinalizando nesse tempo que os que têm menos perigo, jovens. Então é tempo de incendiar os jovens. É tempo dos jovens correr debaixo da unção de fogo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Diga: não se agarre com o fogo do passado. Não assente para contar milagres de décadas atrás. Não. Você precisa de fogo novo. Milagres novos. Coisas novas. Os discípulos receberam o fogo para evangelizar. Levante as suas mãos. Pastores que aqui estão. Então, o tema projeto de vida é um desafio para nós, porque é um chamado para incendiar. Todo mundo sabe o que é cortar lenha. Você sabe que quando você começa a jejuar, Deus fala contigo. Você sabe que quando você começa a levantar de madrugada, Deus fala contigo. Você sabe quando você tira dias para buscar o Senhor, sua vida muda. Então Deus está nos chamando para ter relacionamento intenso com Jesus. Esse tempo, o conforto é uma bênção, mas o conforto pode se tornar um inimigo nosso na busca. Tem gente que só busca no desconforto. Não espere o desconforto bater na sua porta para você buscar. Olha aqui, quanto tempo você não fala em línguas? Quanto tempo Deus não usa você em dons? Quanto tempo você não é usado em milagres? Quanto tempo? Todo líder que está desistido, está faltando fogo. A luta te fez perder o fogo. A correria do ministério te fez perder o fogo. Todo líder que preocupa em posição, algum momento ele vai frustrar, porque ele está buscando algo. Quero dizer para você: busque a glória, busque os sinais,
Levante as suas mãos, líderes. Esse tempo, o mundo está clamando por uma igreja incendiada. E as limitações botaram dificuldades para as pessoas orarem. Essa máscara é um obstáculo. Mas eu quero dizer, você precisa falar com o dono do fogo. É Jesus. É Jesus. E o primeiro fogo que Ele vai te dar, você vai sentir vontade, desejo de evangelizar. E o fogo que está em você vai te levar a entrar em muitas casas, vai te levar a alcançar a cidade. As pessoas vão passar perto da igreja e vai dizer: eu quero congregar aí. Que os apóstolos, quando eles receberam o fogo, eles receberam também a autorização de compartilhar o fogo. Lá em Samaria, Pedro e João, lá na casa de Cornélio, Pedro, Paulo, lá em Atos capítulo 19, em Éfeso, os 12 discípulos. Eu quero dizer para você que quem tem fogo, ele incendeia outros, ele tem o poder para avivar outros, para compartilhar com outros, ele incendeia outros. E eu quero dizer para você que fogo, irmãos, o Brasil teve a maior luta de fogo esse ano, lá no Mato Grosso. Uma faísca explodiu um fogo que nada conseguia apagar. Eu quero dizer para você, há um sinal de Deus vindo para a igreja. Deus vai incendiar você. E se você tem fogo, peça óleo para aumentar o fogo. Peça óleo e peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser gerador de avivamento. Eu quero ser um gerador de avivamento. Eu quero liberar fogo no meio dos jovens, fogo para os casais, fogo, 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 fogo. Tem fogo aí? Quem tem fogo aí? Levante sua mão, diga: eu recebo e eu tenho. Mas o Espírito Santo quer soprar na tua vida para que esse fogo aumente, para que essa chama aumente. Oh, aleluia! Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. A história nunca viu em cumprir o descrito em Joel. Eu quero que você comece a orar em línguas. Oh, Rabachúria Lamalai.